no aeroporto, para ele me dar uma beliscada, eu também dei uma beliscada nele para ver se era verdade, né? E agora hoje ele está conosco aqui, eu creio que, não sei nem como é que ele está se sentindo, né? Mas é uma alegria a gente poder ter um pastor, né? Primeiro pastor da obra depois de mim, primeiro pastor da obra a vir aqui na nossa igreja, depois desses 4 anos e pouco, né, de espera. Então, para nós é um dia histórico, né? Para nós é um dia de... A gente não sabe nem avaliar o que é esse dia, né? Então, ele vai conduzir o nosso estudo bíblico aqui, à vontade, a igreja é sua, nós estamos só para te ouvir e volte sempre, viu? Amém. Pastor José, fica à vontade. Tá ótimo. Essa igreja não é aquela igrejão lá de Jacareí, né? Poxa, a pessoa sai daquele igrejão lá de 200 membros lá pra... Fica à vontade aí que a gente está só te ouvindo. Bom, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim, a gente não tem o nível do pastor Fabiano, né? Ficar sentado no microfone realmente é para líder, para mestre, para professor. Mas eu gostaria que vocês sentassem mais um pouquinho para cá. Vou tomar liberdade. Bota a câmera de vocês mais lá sentar mais para cá. Porque vocês são a minha família, não é verdade? Então a gente quer estar pertinho. Por isso que eu fiz questão de estar aqui em pé, porque na verdade a gente tem mais liberdade, né? Mais liberdade. Estamos no estudo bíblico aqui. Para mim, eu não sei como definir, eu vou procurar não tentar definir, porque senão eu vou começar a chorar aqui, e vou começar a me emocionar, porque é tanta coisa boa, tanta coisa gostosa que eu estou sentindo, que só Deus. Ó, aí, eu estou assim, Fica à vontade, igual para o gente fora de mim um pouco, mas Glória enfim, a Deus. Só Deus para fazer isso, gente. Só Deus para fazer esse momento aqui que eu vou tentar não chorar, não. Eu estou tentando me prender aqui. Porque o negócio é sério, né? Não é mole, não. Fácil não. Mas nós estamos aqui numa lição que, número 23, né? Número 23, 5 de dezembro. Hoje, 5 de dezembro, uma data muito especial na minha vida. Glória a né? Deus. Na vida de todos vocês. Eu acho que a história, a Glória gente a fazer Jesus. parte da história do povo de Deus, não tem preço. Né, Gabriel? Não tem preço. Estar aqui, fazer parte do povo de Deus, fazer parte das características do povo de Deus, não tem preço. Não tem preço. Então eu quero participação de vocês, participação mesmo. Vocês tenham aqui estado com um professor dos pastores que o Senhor colocou. Então, realmente, para mim, não é fácil. Né? Vocês têm que compreender que não é fácil. Daqui na frente, não. Mas, com o Senhor na frente, tudo vai bem. Não é verdade? A gente só tem que fazer o que é de praxe. Temos estudado aí a vida do povo de Israel, a vida desse povo que agora o Senhor realmente está colocando como um povo eleito, um povo com uma terra, um povo com um rei. Sedimentando o que ele sempre quis para o seu povo. Um lugar material, um lugar realmente de uma terra, que antes era um bando, antes era um bando, não era um povo, não era uma nação. Então Deus quis fazer para si uma nação. E a nação escolhida foi Israel. E ele também então queria uma terra que manda leite e mel, terra prometida. E agora isso já está, isso já é uma verdade. Agora já estão na terra prometida. E na verdade, todo o propósito da vida de Deus é que tivesse Ele como reinando, Ele como sendo guia, como sendo cabeça. E hoje a história não é diferente. Hoje a história não é diferente. Aí você fala, mas o povo pediu um rei. O povo pediu um rei, realmente. Aquilo entristeceu o Senhor, porque, na verdade, a forma como o povo pediu ao rei foi uma forma como? Quais eram as características, quem é que lembra aí, que fundamentaram o povo a pedir um rei? Quem lembra, mais ou menos? Por que eles pediram um rei? Por que eles pediram um rei?
Eles viram os ímpios lá. Ah, isso é um ponto importante. A Egito tem lá um rei lá, e a gente tem um rei. Imagina isso. Imagina isso, você é um líder, um chefe de família, um pai, seus filhos ali estão sob a sua guarda. Não é verdade? E daqui a pouco você ouvir do seu filho, aquele que você tirou, com mão forte, de uma terra terrível, de uma terra de opressão, de pavor, terra que tinha que produzir a palha, produzir os tijolos depois, lenha, couro comendo, e depois ainda você fala, e daí, aí, queremos um rei. O que o líder dessa casa vai pensar? Qual é o meu papel aqui? É de um... né? É de um quê? É verdade? É verdade. Um quê? Um calça frouxa? Um imaturo? Um que não tem nenhuma característica de um líder ou de provedor? Será que eu não dei prova alguma de que eu provi ou estou provendo a vida para vocês? Será que eu não provei isso em momento algum? Para vocês chegarem para mim e falarem, queremos um rei? Só porque os outros têm um rei lá sentado num trono e que quando tem uma guerra eles veem lá um rei. Nossa, difícil, né? Sendo que em Deuteronômio, lá na lei, lá durante o deserto, Moisés já recebera de Deus no monte as instruções para um rei. Poxa, então tem uma coisa errada aí. Como é que Deus já define na lei as características de um rei e depois ele fica enjoado com o povo, não gosta do povo pedir um rei? Parece uma coisa meio distorcida, né? Um embate. Que estava lá na lei. Em Deuteronômio, não lembro agora, pastor. Mas tem um capítulo exato em Deuteronômio que fala sobre as características do rei. Quando vós entrarem na terra e pedirem um rei, esse rei tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, dando todas as instruções do rei. Mas isso é lá durante o quê? Durante a travessia do deserto. Aí quando o povo pede o rei, Deus é mau, né? Surdo. Não foi. Nosso Deus não é mau, nosso Deus não é perverso, nosso Deus é maravilhoso. Só que o nosso Deus, Ele conhece o teu coração. Ele conhece o que vai dentro do âmago do teu coração. Ele sabe qual é o teu pensamento. Eu estou vendo você por fora aqui, penteadinho, arrumadinho. É verdade? Você está vendo aqui, para usar e para gravar. Graças a Deus não preciso de usar o capote, né? Aqui não é gostoso. Tá bom, o clima aqui está maravilhoso. Mas o que vai dentro do meu coração, você sabe? Você está vendo a minha reputação aqui. Mas o meu caráter, aquilo que está lá dentro, aquilo que vai dentro do fundo do meu coração. Teu coração, o Senhor conhece. O Senhor sabe. E quando a gente toma atitude que não estão condizentes com o querer e a vontade de Deus, Deus detecta, porque Ele é sensível. Ele é sensível. Ele sabe quando você está né? Chega um momento que você está, né? Às vezes com aquela fase de adolescência, né? Espiritual. Às vezes o crente passa por uma fase de adolescência espiritual. Tudo está ruimzinho, tudo irrita. Aí às vezes você toma uma atitude com Deus e Deus, opa, detectei. Ele está doente. Aí Deus dá os remédios exatos para você aprender que não é esse o caminho, não é assim que se fere, não é assim que se pede, não é assim que se faz. É com humildade, é com sinceridade no coração, mesmo que Ele tenha promessa para você, mas você não pode jamais se rebelar contra Deus, inquirir de Deus alguma coisa. Senhor, mas tu fizeste, eu não aceito isso aqui na minha vida, eu não aceito que eu tenho uma doença, que eu tenho uma enfermidade. Muita gente fala isso, não é verdade? Eu não aceito o que está acontecendo comigo, eu não aceito, não aceito por quê? Isso é maneira de falar com Deus? Isso é forma? E aí os argumentos, ainda mais trazendo argumentos de fora, né? Olha lá como é que está fulano. Olha como é que está fulano. Olha como é que está o ímpio. Olha como é que está cicrano. Isso para Deus é terrível.
É angústia, é terrível. Por isso que isso... Aí a gente vê agora, na verdade, já indo para o final, né? A gente está começando a ir para o final da história do rei Saul. E a gente vê um rei que foi colocado por Deus. Não foi pelo povo. Foi por Deus, porque foi o homem que Deus chamou, que Deus escolheu para estar à frente do povo. E a gente vê, então, as características de Saul que o levam a tomar uma atitude como a gente está vendo aqui agora. Vocês se lembram as duas características? Nós já estudamos umas 3 ou 4 lições passadas, uns 2 conceitos muito interessantes que o Senhor, que o profeta Samuel, né, no livro do profeta Samuel, lança como cuidados que a gente deve ter na nossa vida espiritual, que foram dois dentre outras características, mas 2 características que para mim foram marcantes na vida que ocorreu na vida de Saul. 2 pecados que ele cometeu. 2 pecados. Para ele ser rejeitado pelo Senhor. Lembram disso? Lembram? Mais ou menos? Eu vou ajudar a vocês na primeira. Rebelião. Lembra de rebelião? Não foi? Rebelião e porfia. O pecado de rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Percebeu isso aí? Rebelião. Você se rebelar contra Deus. Você não aceitar as coisas de Deus. Você aceitar indiretamente ou diretamente, você dizer que Deus está errado ou que eu não concordo com as coisas de Deus. Deus, no meu modo de ver, está errado e eu tenho que melhorar. Eu não concordo com ele, então eu prefiro não concordar. Não tem jeito, não dá para andar com Deus. Está errado isso daqui. Rebelião. Aí é semelhante ao pecado de feitiçaria. Pastor Fabiano, tem misericórdia. Feiticeiro. Qual é a função do feiticeiro? Qual é a função do feiticeiro? Não é verdade? Qual é a função do feiticeiro? É só praguejar, só fazer coisas que não prestam, né? E agouro. A gente conversou muito lá, né? Agouro. Depois eu comento. Aí eu vou parênteses, senão vai distorcer um pouco do que a gente está falando. Mas rebelião, imagina uma bruxa, né? Aquela coisa. Só para fazer o mal. A semelhança que a Bíblia nos dá é isso. E aí o pastor Biano realmente comentou comigo. Onde é que foi parar Saul no final da história dele, né? Onde é que foi parar? Consultando quem? Interessante. A Bíblia não mente, não. É verdade mesmo. Ele teve que... E ele baixou um decreto, não foi? Olha, aquele que consultar alguma coisa, algum espírito ruim, imundo, né, que não seja do Senhor, vai ter que ser morto. Impetrou a maldição para ele próprio, não é verdade? Ele próprio. Quando o homem começa a fugir dos conselhos de Deus, dos caminhos de Deus, aí entra para a segunda etapa também, a segunda característica, além de rebelião, porfia. E porfia é uma palavra até não muito usada por nós na nossa vida cotidiana, mas ela significa estupidez, insistência insensata. É uma insistência sem usar o uso da razão, sem estar na sua sã consciência. Porfia é insistência insensata. Eu insisto, eu estou certo e ninguém, não abro mão disso. Aí a Bíblia diz que aí é o grande conceito de porfia. O porfia é semelhante ao pecado de iniquidade e idolatria. Leila, mas não dá para entender muito como é que é. O que tem a ver a insistência no erro, a idolatria? Por quê? Por quê? Idolatria por quê? Iniquidade, tudo bem, que é um erro, é uma coisa que faz mal para a nossa vida espiritual. Mas idolatria? Como assim idolatria? Foram os 2 grandes pecados que eu estou metendo aqui da vida do rei Saul, que Saul teve, que para nós nos dá
Pois um exemplo muito grande de que se nós estamos, ou de repente sem perceber, estamos entrando nesse caminho, é necessário que nós acordemos enquanto há tempo. É necessário que nós acordemos enquanto há tempo, porque é muito sério. É muito sério. Sem a gente perceber, a gente está sendo idólatra. Insistência no erro. Eu insisto que isso aqui é o correto, é a melhor posição que eu estou tomando. Eu insisto nela. Alguém me fala que o caminho correto é esse, mas eu insisto na minha posição e não abro mão dele. Não abro mão dela. Semelhante ao pecado de idolatria, pastor. Mas eu não adoro o ídolo. Eu não adoro Maria, João. Graças a Deus nós somos todos libertos disso. Mas por que idolatria? Auto-idolatria. Egocentrismo. Porque eu tenho a razão. Eu estou tomando atitude. Mas pastor, pelo amor de Deus, pastor. Eu sou humilde. A coisa é muito sutil. A coisa é muito sutil. Se a gente não toma cuidado, a coisa vai aguçando cada vez mais na nossa vida. E a coisa vai cada vez mais ficando, mas é auto-idolatria, mas eu tenho as minhas razões. Tu sabes, Senhor, que eu tenho as minhas... Ainda briga com Deus, ainda tu sabes que eu estou numa situação difícil, que eu estou numa situação complicada, mas... Aí o Senhor quer, rapaz, deixa os ídolos, deixa você. Deixa a sua auto-idolatria, deixa o seu eu, porque eu quero reinar na tua vida, eu quero imperar dentro de ti, eu quero fazer de ti um instrumento vivo nas minhas mãos, diz o Senhor. Essa é a característica de Deus na minha vida e na tua. Mas a gente às vezes insiste, é uma insistência, né? Aí Saul, amigo, ele pegou esses dois pecados aí e internalizou dentro dele. Rebelião contra o Senhor e porfia, insistência insensata. Aí a gente vê. Aí agora a gente pode ir para as perguntas aqui, porque a gente vai ver, né, a característica de quando chega, como chega. Aí você acha as atitudes de Saul um absurdo. Como é que ele não se manteve? Todo o foco da vida dele agora está virado em matar Davi. Eu vou matar Davi. Porque ressoava na sua mente constantemente as palavras de Samuel. Deus já tem escolhido um outro que fique no teu lugar, melhor do que tu. É bom ouvir isso? Deus não acho que vai demais. Então toda a característica deles foi envolta, estava envolvida, estava totalmente tomada em desfazer o destino, né, pastor Fabiano? Que lhe estava inevitavelmente proposto. Isso foi rápido, né? Isso aí foi um pouquinho de tempo. Davi teve que passar por uma luta muito, mas foi pouco tempo. Quantos dias duraram? Quantos dias duraram essa luta que Davi teve que enfrentar de Saul querer matá-lo, de querer... Primeiro, quantos dias? Sérgio, quanto tempo durou isso? Rapidinho, né? E logo em seguida que Samuel consagrou Davi a rei, passaram-se alguns dias e logo Saul morreu e ele foi rei de Israel no lugar de Saul. Foi assim? Foi assim? Isso nós estamos olhando da perspectiva de Saul, das características ruins em que Saul tinha e que para nós é um exemplo de vida não a ser seguido, mas que tome-se cuidado, porque é sério, né? 40 anos. 40 anos, meu Deus. Tem coisas que a gente não entende, né? 40 anos, irmã Tony. Podia ser um aninho só, já estava de bom tamanho, né? Chega. 14.600 dias. 14.600 dias? Contou? Meu Deus. Da perspectiva de Saul, essa é a situação. Não é verdade? Como é que é? Hã? Faltou dias aí. Ainda faltou ainda. De quebra ainda tem algumas obras, né? Gente, é muito tempo. É muito tempo. A gente fica olhando e vê, meu Deus do céu, como é que pode acontecer um negócio desse? Mas olha, aconteceu. Para que sirva de exemplo, eu lembro quando eu estava lá na empresa, aí teve uma... só um fechamento dessa parte da história para a gente começar as perguntas. Mas eu lembro muito Fica à vontade, bem... pastor. Amém. Isso aqui, Não, obrigado. Hoje você pode falar até Qualquer coisa eu puxo aqui no meu... Aqui. Ele vai te dar água para você poupar a garganta e falar até meia-noite.
Aí o petroleiro se aposentou lá da empresa, lá, e mais de 30 anos de empresa. Aí, isso tudo serve de exemplo para nós. Aí fizeram uma festa num auditório grande, né? Umas 3 vezes, mais ou menos, esse lugar aqui. Aí todo mundo cheio. E eu fui lá, falei, vou lá, com um camarada, com um aspecto bom, sabe? Levou família, levou os filhos, esposa. Aí chegou lá e chegou a hora do discurso dele, né? Então vamos ouvir o fulano, depois de 30 e poucos anos está se aposentando, foi uma grande conquista da Petrobras, ter esse homem aqui e tal, muito bem. Aí ele começa a falar, dá aquele discurso dele, lendo alguma coisa. Daqui a pouco teve um momento que ele parou de ler. Ai, que eu achei interessante. Aí ele olhou para toda a plateia. Eu quero agradecer de todo o meu coração. Eu quero agradecer muito a todos vocês que serviram de mau exemplo para mim. A todos os que me serviram de péssimo exemplo. Aqueles que eu via que não trabalhava direito. Aqueles que eu via que me davam exemplos terríveis, ruins, de roubos, de falcatruas. Aí começou a falar. Todo mundo ficou. O pessoal estava conversando. Olha, o silêncio reinou naquele auditório. Foi impressionante. Todo mundo ficou. Esse cara Aí começou a falar mesmo. Aqueles que boicotaram os projetos. Aqueles que viajaram pela empresa e de forma errada. Aqueles que toma. Meu Deus do céu. Eu quero agradecer a vocês, todos que fizeram isso, porque vocês me balizaram o meu caminho em ver que eu estava no caminho correto. Amém. Gente, foi tremendo. Pararam, o auditório parou e todo mundo levantou, todo mundo... Ele teve que parar, porque não dava para escutar mais. Vocês me mostraram que o caminho que eu estava trilhando era o correto. Eu quero agradecer muito a vocês. Mas também quero agradecer àqueles que foram de bom, foram um bom exemplo para mim, aqueles que foram... Mas ele aguçou bem o lado ruim, porque é essa a lição de hoje, não é? A gente está olhando Saul, a gente tem que meter pedra em Saul, ou bater em Saul. Não, a gente tem que agradecer pela vida dele. Hoje, pastor, o senhor está sendo... Meu Deus do céu, hein? Bem maquiavélico. Não! Porque a Bíblia é para isso. O que eu louvo a Deus por esse livro glorioso, gostoso que nós temos aqui na nossa mão, é que ele mostra o homem como ele é. Ele mostra as características do homem de Deus que foram usados grandemente em grandes momentos, em grandes guerras, em grandes eventos, em grandes conquistas do povo de Israel, mas mostra também as suas falhas, as suas características ruins. Por quê? Para a gente se escandalizar? Não, para a gente ver que o caminho a seguir, esse caminho a seguir da maldade, da perversidade, da crueldade, do desviar-se dos caminhos de Deus, não é vantagem, não é legal. A gente vê um apóstolo Pedro, não vê um apóstolo Pedro? Cheio do poder de Deus, andando com Jesus, vendo Jesus andar sobre o mar, ainda foito. Senhor, manda-me contigo, se és tu mesmo. Vem. Não, Senhor, tem misericórdia. Homem de pouca fé. Aí levanta, mas aquela coisa, né? Jesus está comigo, está no barco, maravilha, mas no momento crucial da sua morte, onde estava levando-se para ser crucificado, não conheço esse homem. Nunca ouvi falar. Rapaz, tua voz te condena, tua palavra te condena. Nunca ouvi. Qual foi o sentimento do coração dele? Você tem condição de examinar ou de caracterizar ipsilíteres aqui? É exatamente o que estava ali? Nunca. E era para ser extirpado da nação israelita ali. Era para ser um cabô, morrer como um Judas Iscariote, traidor também. Não é verdade? Botando na semelhança os dois aí. Não foi traição? Eu só que o Judas ganhou dinheiro com isso. Pedro, nunca ouvi falar. Que traidor!
Que olhar de Jesus para ele, hein? Que olhar fulminante de Cristo para Pedro, hein? Acabou, morri. Morri, não tem mais jeito. Só que Judas se desesperou. Judas, ele foi e olhou para dentro de si mesmo, ficou internalizado no seu desespero. Ele não teve condição de olhar para Jesus de novo, de pedir perdão ao Mestre, de voltar dos seus caminhos e pedir perdão. Senhor, tem misericórdia, e chorar amargamente, como Pedro fez. Não, ele se enfocou, porque ele se isolou em si. Ele isolou em si. Ele ficou olhando para si. Quando você olha para você, quando está no erro, como é que você vai conseguir força? Sem chance de você vai conseguir força, porque você está internalizando só você. É você, é os seus problemas, é as suas razões, é o que você tem. Eu acho que é assim, a obra de Deus aqui tem que ser dessa forma. Eu não aguento, eu não vou dar o grau, eu não tenho chance. Você está olhando para você mesmo, e não tem mais. Vai para o buraco mesmo. Vai para o buraco mesmo, como Judas foi. Mas quando Pedro vai, o que a Bíblia diz que ele fez? Ele chorou amargamente, não foi? Chorou amargamente, ele foi para os pés do Senhor. Senhor, estou ruim. Aí recebe aquela grande visita, né, de um pescador, de um homem do mar, né, de um homem que manda jogar para o outro lado a rede. Deus é tremendo, gente. Jesus é maravilhoso. Eles estão pescando, não tem mais jeito, eu vou voltar para a minha pescaria, mas o coração amargurado, o coração envenenado por aquele pecado, por aquele erro, mas ele estava arrependido, voltando para os seus afazeres, recebe, né, um que estava lá na margem do mar e diz, olha, joga para o outro lado. Vamos jogar, esse cara está mandando jogar, não joga. Eu não tinha pego o peixe até então. Como é que agora esse homem mandou jogar e agora eu estou conseguindo? Já jogando várias vezes desse lado. Aí João, né, aquele que tinha mais intimidade comigo, é Jesus! Maravilha, né? Aí vai dar, você acabou, vai joga no mar, nada. Chega tudo molhado, tudo sem graça. Aí recebe Jesus já com peixe e pão assado, dizendo, Pedro, tu me amas? 3 vezes responde. 3 vezes pergunta, 3 vezes é respondido. Percebe como é que Deus trabalha conosco? Ele nos dá oportunidade. Mas se nós deixamos de olhar a nós mesmos, a nossa conduta, a nossa porfia, porque nós temos sim, temos o nosso achismo, o nosso eu acho que deve ser assim, que está errado. Todos nós somos assim. Mas quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para o seu sacrifício, quando a gente olha para aquela característica maravilhosa de Jesus, de uma conotação salvadora, a coisa difere. Então, os dois lados da moeda, quando a gente olha Davi, um coração diferente, muito diferente, muito diferente. A gente pode começar pelas perguntas, porque senão eu vou falar aqui até de noite mesmo. A gente tem misericórdia. Senhor, o coração está cheio, né? Aí a gente ouve. Primeiras perguntas. Quais as perguntas que Davi dirigiu ao Senhor acerca de algum mal que poderia lhe acontecer? E quais as respostas que o Senhor lhe deu? O negócio foi sério mesmo. Deus resolveu provar Davi. E a gente vê a conduta de Davi e a conduta de Saul. Saul com aqueles pecados e olhando para si próprio. Davi não tinha que olhar para si próprio também? Deus do céu, alguém está querendo me matar. Eu estou correndo risco de vida. O que a lei diz quando alguém vem com arma para cima de você para te matar? O que a lei te permite fazer? A lei te defender. Como? Se defender como? O cara está com a arma já pronto para apertar o posto de gatilho para você. O que a lei te dá como tranquilidade se você matar aquela pessoa? Você vai preso? Não. Legítima defesa, é isso? Você mata a pessoa, tranquilo, pode vir polícia, 911, o que for. Aqui, está provado aqui que está com a arma aqui no meu peito. Que é isso? Eu tive que matar. É questão de vida ou morte.
Ou eu mato ele ou ele me mata. É verdade ou não é? Não é legítima defesa, gente? Pelo amor de Deus, eu estou ficando maluco. Não é verdade? Imagina um homem que está querendo te matar e você está inocente na situação. Em momento algum a gente vê Davi, Senhor, por que isso? O que está vendo? Eu não aguento mais essa vida. Não pedi isso. Nunca pedi para ser consagrado a rei. Estava lá cuidando muito bem das minhas ovelhinhas. Veio realmente um leão. O leão meti o couro nele e rasguei mesmo. Veio um urso lá e veio nele todinho. Mas eram as ovelhas do meu pai. Deixava eu lá quietinho, gente. Para que agora me joga num sanhaço aqui? Que eu tenho que ficar... Não tem condição não, Bel. Você aguentaria isso? Uma lança na tua mão e você já rápido para uma guerra, né? Mas aí que tá, gente. Percebe como é que a gente viu pela perspectiva de Saul. Agora estamos vendo pela perspectiva de Davi. A forma de trabalhar com alguém que é um homem de Deus, um ungido de Deus, que ninguém poderia meter a mão naquela vida, ou ferir aquela vida, porque ele tinha um temor de Deus, ele sabia que o Senhor estava com ele, e que o Senhor que tinha ungido a ele rei, e que o Senhor que poderia matá-lo se eles quisessem. Meu Deus, é muito exemplo para mim e para você, gente. E Davi não era? Não é. Se você chegar para mim e fala, pois, Davi era santo, Davi era um cara. Olha, desculpa, mas a Bíblia mostra exatamente o contrário daqui a pouquinho. Mostra ou não mostra? Mostra? Percebe como é que a Bíblia é? A Bíblia é a palavra de Deus, é a realidade da vida do homem aqui dentro, aqui, e como a gente tem um exemplo de perto aqui da nossa vivência do dia a dia. A Bíblia se renova a cada manhã, ela é atual. Daqui a pouco a gente vê um homicídio, daqui a pouco a gente vê um adúltero. Então era um homem como você e eu. Não vem com esse argumento. A gente não vê um super Davi, um hiper Davi, maravilhoso, veio do céu caindo com a auréola na cabeça. Não, mas ele tinha uma coisa importante, temor de Deus. Temor de Deus. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que era temente a Deus. Aí a gente vê aqui na primeira pergunta. Aqui. Quais as perguntas que Davi dirigiu ao Senhor acerca de algum mal que poderia lhe acontecer? Primeira pergunta, qual seria a resposta para essa pergunta? Ele perguntou mesmo. Vem cá, Saul estava prestes a chegar em Keila, não é isso? Né? Numa cidade chamada Keila. Senhor, ele vai vir mesmo para aqui, para me atacar? Vai. Senhor, mas... Vamos ler. Como é que é? Fica para nós, pastor Bento. Rapaz, Deus é tremendo. Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Senhor, Deus de Israel, faze-nos saber ao teu servo. Disse o Senhor, descerá. Disse mais Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? Disse o Senhor, entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair com ele. Meu Deus do céu, mas não é Deus que está fazendo a obra, gente? Não é Deus que está fazendo tudo? Senhor, né? Tu vai cessar o frio aqui em Pensilvânia para que o povo de Deus, que está acostumado com calor lá, possa melhorar aqui, ter um calor, um clima mais interessante? Não. Por acaso, Senhor, tu vai entrar no coração dos americanos e vai vir uma galera tipo do tamanho do Maracanã e encontrar a sua igreja e aceitar a tua obra, Senhor, dessa forma? Aí o Senhor fala, não dá para entender.
Vai dar mal na tua cabeça, tu fica maluquinho, maluquinha. Como é que pode? O tempo está passando e a gente não está vendo. Como se você fosse o dono do universo, o construtor, e está ensinando... Olha o perigo. Arrogância. Percebe que é sutil? Porfia? A sutileza da porfia, ela é sutil. Ela é muito sutil. E o Senhor fica olhando para nós. Aí você vê o pastor se desprendendo lá do seu lugar, com toda a característica de melhorar a sua vida financeira lá tranquilamente. Deus não, vai para lá, amigo. Aí Deus, só que nesse momento da situação difícil, Deus dá sempre um escape para todos nós. Esse aqui é o grande modelo de Deus. Aí você que me falou? Não, quem foi que me falou? Pô, as coisas de Deus são assim. Não, foi ontem o Samuel, esposo da Kézia, que me falou uma coisa interessante. Deus não dá nada pra gente de graça. Já viu quando você tem um filho e que você... Dá tudo pro filho, não foi? Ele estava conversando com a gente. Você dá carro pro filho, você dá mansão pro filho, você dá estudo pro filho, e daqui a pouco ele vai procurar maconha para fumar, cocaína para cheirar, e daqui a pouco ele vai ser um réptil na sociedade. Que não dá valor àquilo que foi dado de graça, com teu esforço. Você faz isso tudo pro teu filho, mas ele não dá a mínima para você. Mas quando bota ele para ralar, bota ele para estudar. Vai ter que estudar, rapaz, para você ser alguém na vida. Não é porque você é mau e perverso, é porque você está querendo que ele cresça, é que você está querendo que ele seja alguém na vida. Assim é Deus conosco. Deus nunca deixa a gente tranquilão, praia, banho na sombra. Nunca você vai ver um Deus assim trabalhando conosco. Nunca. Eu nunca vi a obra feita com tranquilidade. Eu lembro que o pastor Jair Rosa sempre falava isso, tudo é com esforço, tudo é com luta, tudo é com dificuldade, para que a gente veja cada vez mais o nome de Deus sendo glorificado nas nossas vidas. Amém. Com facilidade, como é que você vai ver? Não, você vai bypassar Deus. Vai, dá um bypass. Vai, Senhor, eu sou o cara, eu sou o homem, eu fiz. Aí, pô, aquela dá uma de chavada no culto, Senhor, Deus é maravilhoso, irmão. Deus me abençoou tanto, mas que nada, o bolso está cheio, está tranquilo. Aí tá bom, dá uma disfarçada, né? Deus, lá no final da história, Deus. Igual os hinos que estão surgindo, né? Que se dizem hinos. Aí para dar uma disfarçada, bota na última estrofe, no último hino lá. Deus. Só a graça de Deus. Só para dar uma chavada ao povo de Deus. Só que na verdade o interior, o íntimo, não está relacionando-se com Deus como tem que ser relacionado. Então é uma dificuldade mesmo. Então eu vir aqui, gente, eu estar aqui com vocês compartilhando disso com vocês aqui, vendo realmente a luta, a dificuldade, a situação complicada que vocês estão passando, o clima difícil, o povo complicado, como vocês estão lidando com ele 24 horas por dia. Eu louvo a Deus. Porque esse é o caminho que Davi passou. Não foi fácil, não. Mas nunca deixou de obedecer o Senhor nesse aspecto. Nunca, jamais. Senhor, ele vai vir acabar comigo, Senhor? Não, você tem direito de falar isso. Você pode me argumentar a Deus, perguntar a Deus, não fere Deus, não. Senhor, esse frio vai continuar sendo intensivo, Senhor? O Senhor fala, vai, meu filho. Só lamento. Senhor, essa frieza desse povo, Senhor. Vai, meu filho. A caristia, Senhor, vai, meu filho. Tenha paciência, tenha força, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, porque eu confiei em você, o projeto da obra de restauração de tudo neste lugar. Esse é o pensamento, não é fácil, não. É muito bom falar, mas o viver é que é realmente o real. Verdade? Vamos responder a pergunta? E qual é a resposta que o Senhor lhe deu? Já respondeu, né? 1 Samuel capítulo 23, do 9 a 12. Mas eu gostaria que vocês participassem mais, gente. Pode ficar lá também, pelo amor de Deus, não deixe sozinho aqui não. James tem umas ideias ali maravilhosas. Por favor, né? É que vocês estão ouvindo. Vocês estão acostumados mais de ouvir, né? Eu estou percebendo isso, pastor Fabiano. Eles gostam de ouvir mais, né? Estão acostumados. Não é mole não. Tem misericórdia. Segunda, onde Davi e seus guerreiros permaneceram escondidos de Saul por algum tempo? E qual a pessoa importante que foi onde eles estavam?
Qual a pessoa importante que foi aonde eles estavam? Aonde? E quem foi? Onde Davi e seus guerreiros permaneceram escondidos? Foi aonde? Deserto, né? Deserto. Deserto de Zif. Vamos ler? 13, é isso mesmo? 13 a 18? Mas eu acho, quase as perguntas que Davi dirigiu ao Senhor, tudo bem. Foi as perguntas terríveis que o Senhor respondeu com sinceridade. Vai sim, ele vai sim, ele descerá sim. Ele vai se entregar sim. Ele tinha acabado de livrar. Keila. Esse povo vai entregar a gente na mão dele? Vai. Pô, mas nem uma gratidão que acabamos de livrar dos filisteus? Não é? Não vai. Vai. Ele tinha acabado de livrar aquele dos filisteus. Sem poder. Era uma resposta que não queriam. Porque os homens não queriam, não. Os homens queriam livrar aquele? Nem pensar. Os homens que estavam com ele, não, pelo amor de Deus, ele de novo consulta o Senhor fala, vai rapaz, eu vou te entregar ele nas mãos tuas. Beleza, agora está conquistado o corpo, realmente os filisteus foram derrotados e agora... Que contraste. Imagina, você tem um Deus fingido. Não vai não. Um Deus que não vai agradar, não. Eles vão ser gratos a você, eles vão fazer não, isso. poxa, ó. Quem eram os filisteus? Inimigos de quem? Povo de Israel. Só que teve um momento que foram amiguinhos de Saul, né? Foi ou não foi? É verdade, Saul usou os amigos. Rapaz, como é que Deus é um homem sem o temor de Deus, o que ele faz? Vem cá, agora eu vou matar esse homem, vem cá. Ah, você quer um prêmio para casar com a minha filha, né? Mical? Tudo bem, rapaz, eu vou te dar um, tá bom, já que você é um guerreiro mesmo, tá certo, você que está querendo me provar que você é homem mesmo. 100 prepulsos de filisteus. Tá bom para você? Aquele olhar, né? Poxa vida. Rapaz, usar os inimigos para matar o meu amigo. Percebe? Deus, pastor, não faço não. Senhor. Mas aí, quando Deus está contigo, e que você passa mesmo pela prova, que você passa cantando, louvando o Senhor, como Davi passava e cantava, louvando o Senhor, vários salmos foram obtidos durante esse momento mais crucial. Esses 40 anos foram os salmos mais gostosos que Davi teve. O pastor Bento tem certeza pregado sobre muitos deles aqui. Que coisa boa, mas olha, não é fácil não. Meu Deus, foi lá e tomou 200 prepulsos. Aí teve uma pessoa que falou, pô, mas que trabalhão, rapaz, ficar lá cortando 200. O trabalhão maior é matar os 200, gente. Cortar é mole, cortar, o camarada tá morto mesmo, faço até a picadinha dele. É você vai estar lá no inferno, onde eles estão lá. Vai matar. E 200. Homem de guerra mesmo, o negócio era sério demais. Deus te dá o livramento e é contigo. É que a gente às vezes tem a fragilidade de às vezes esquecer desse detalhe. Mas se Deus tem um projeto contigo e tem mesmo, porque você foi escolhido por Deus para estar aqui, foi ou não foi? O Senhor já reiterou isso. Já reiterou? Vocês estão documentados. Todos vocês estão documentados. Todos vocês estão documentados aqui. Vanilson, você não tem imprensa para cá sobre você. Você se considerando, você Leila, pô, pessoal, estou errado aqui, estou na contramão. Eu acho que o troço está errado, ela me meteu puro. Aí o senhor vai e fala, olha, minhas ovelhas são fiéis. Ungido cuida das minhas ovelhas, que as minhas ovelhas são fiéis. Quem disse isso não foi o homem nenhum, não. Foi o Deus de Davi, Todo-Poderoso. Aí a documentação é gostoso, quando você está documentado, não é verdade? Não é gostoso, não é? Você chega num lugar, você tem documento. Ó, vem cá, mas você está passando aí por quê? Fica tranquilo, meu querido. Está aqui meu documento. Pode passar tranquilo. Sua passagem é garantida, você vai com toda a cabeça erguida, porque você está ao comando do Senhor dos Exércitos, que criou os céus e a terra. Mas Ele não deixa barato para a gente. Entendeu, Alex? Não deixa barato. Não deixa. É uma dificuldade para um visto que não sai de jeito nenhum.
É uma saudade que bate da família, entendeu? É uma vontade de voltar para a casa da minha mãe e ver meus parentes. Ah, nem tudo o Senhor deixa a gente conforme a gente quer que seja. Não. É uma maneira de Deus trabalhar, de Deus guiar a gente, de Deus tomar jeito, não. Fica aqui os pés. Os meus pés, sim. O senhor vai demorar a sair? Vai. Eu tenho que ficar esperando. Eu tenho que sair? Sim. Sabe, pessoal? Sim. Vamos embora? Não. Mas é fácil, Anilson. Posso ir É embora, fácil. senhor? Não. Davi é você. Você é Davi. Davi está na rua. Davi está aqui. Tem que Davi está aí dentro de você aí, ó. Mas só que a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Isso aqui nos dá garante a vitória, pô. Vocês são os missionários e lá no Rio de Janeiro, lá no Brasil todo, vocês são tidos como os mártires da América, vocês sabem muito bem disso. Mas só que às vezes a gente esquece, gente, na nossa dificuldade, no nosso dia a dia, no nosso gelo lá, vendo concreto, e o corpo comendo e toca rolando, meu Deus, a gente esquece, Senhor, tu tá longe de mim, tá não. Eu estou bem pertinho de ti, tu nem sabe, mas tu esquece. Mas Deus, a gente é ruim mesmo, a gente é ruim, tu esquece, rapaz. Mas Davi não esqueceu não. Está aqui uma grande lição para nós. Prática. Deus tem usado o pastor Manuel Moreira na lição bem prática, né? Parece que é hoje, né? Parece que é. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Está aprovado ou não está aprovado? Ou é a historinha aqui que a gente mirabolante, que a gente tenta arrumar um jeitinho. Não precisa de esforço nenhum. É tremendo como Deus fala no meio do seu povo através dessas lições. Aqui, a segunda. Onde Davi e seus guerreiros permaneceram escondidos de Saul. E qual a pessoa importante que foi onde eles estavam? Qual seria essa resposta? Uma grande pessoa, um grande personagem, né? Sempre um momento da sua vida surge um bálsamo. Surge alguém que você menos espera para te fazer uma visita. Jonatas, que ele pensava nunca mais ver. Não é verdade? Jonatas, o filho do rei, quase morrendo. Meu amigo! É bom ter amigo, né? É bom ou não é bom ter amigo? É bom ter amigo ou não é, Tim? Gostou do amigo, né? Sabe aquele amigo que você pode abafar? Era amigo mais chegado que o irmão, verdade? Não tem um amigo? Eu tenho um amigo. Aqui, um grande amigo meu. Tem coisas que você não é natural, já viu? É verdade. Um grande amigo. Além de Jesus Cristo, que é o nosso amigo, nosso melhor amigo. Mas eu tenho um amigo. Chama-se pastor Eli Rabinhotti. Gosto, estou usando como exemplo. Tenho prazer de me comunicar com ele, de abraçá-lo, de contar muitas coisas que às vezes dói o peito. É bom ter um amigo. É bom. Não é gostoso, pastor Fabiano? É meu amigo também. Essa nossa intimidade, outro amigo, pastor Fabiano, liberdade. A gente tem liberdade com um amigo. Chegar e parar para conversar, vem cá, poxa, você tem amigo? Bom ter amigo. Porque no momento da situação difícil, você tem com quem compartilhar. Gostoso, porque a gente é falho, a gente tem o nosso momento de fraqueza, é bom a gente compartilhar. E a pessoa, no momento de dificuldade, Davi vem, quem vem chegando para perto dele? Jonatas, um amigo, que muita gente distorce horrivelmente, né? Na lição passada, retrasada, que a gente estudou sobre o amor de Jonatas para com Davi, o pastor Fabiano tem misericórdia. A tônica aí. Nós falamos aqui. Na conotação aí de fora, o homossexualismo está bem baseado. Pelo amor de Deus. É interessante, eles não explicam o fato de Davi depois ter outro homem, né? Depois que morreu, já que Davi tinha essa índole, a gente vê Davi arrumando outro. Se é que Jonatas foi amante dele. O que? Ele se converteu? Ele se converteu, né? Depois da morte de Jonatas, ele se converteu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Blasfêmia contra as coisas puras e maravilhosas, contra uma amizade que era, coisa de Deus. Como é que pode um homem que iria reinar num lugar de Saul
Jonatas iria... Quem era que era para reinar sobre Israel? Se Saul morresse? Jonatas. Não era verdade? Que é coisa de maluco. Esse aí, Jonatas, que era o sucessor de Saul, ter aquele amizade, aquele amor por Davi, o amor puro, o amor sincero, o amor de uma amizade forte, por aquele que o Senhor já escolhera para ser o substituto. Ah, que isso. Pelo amor de Deus, isso não é um Deus fazendo, não é verdade? É Deus movendo as águas a teu favor, para te dar um alívio, para aliviar um pouco a tua pressão, para aliviar um pouco a tua prova, para aliviar um pouco o moldar dele na tua vida, para chegar aonde ele quer, para que a tua vida chegue aonde ele quer. É isso que ele estava fazendo com Davi, é isso que ele faz comigo. Olha, tem a coisa já para contar. Um pouco ministério que eu tenho, poucas experiências que eu tenho, mas já tem coisas bastante, pastor. E Deus moe a gente, né? Deus aperta a gente, meu filho, não é por aqui não, mas é misericórdia de Deus. Muitas vezes o médico cura a gente. E depois a gente paga num preço um filho que fica doente, que quase morre, que nasce prematuro, com 7 meses de vida, e daqui a pouco vai dar convulsão, dá 2 convulsões, e daqui a pouco Deus vai matar meu filho. Senhor, tem misericórdia, não deixe meu filho morrer. Ah, na UTI, neonatal, aconteceu isso comigo, eu vi ali, Senhor, todo roxinho, meu filho. Ah, meu senhor sabe onde dói mais? Vai dar o grau ou não vai dar o grau? Será que Deus precisa fazer isso com a gente sempre? Aí misericórdia, e o oxigênio -2, -2, 0, 2, 3, 4, 5, 0. Meu Deus, meu filho vai morrer na minha frente. Aí daqui a pouco, a enfermeira vai lá, daqui a pouco, do nada, eu não sei nem explicar, pai. Não precisa explicar não. Glória. É o Senhor que está nesse negócio. Daqui a pouco meu filhinho todo roxo, daqui a pouco a oxigenação do nada começa a subir. Ele fica inchado, daqui a pouco desincha aquilo tudo. Eu falei, Senhor, tu está me apertando. Mas bendito seja o teu nome, eu quero dar o grau que tu queres. Vem misericórdia, mas poupa a vida do meu filho. Aí hoje eu vejo ele lá ontem, quando a gente botou o videozinho lá para ver lá as pessoas de casa, ele zoando, falando no microfone, pai, tô com saudade do Senhor, pai, já comprou meu presente. Eu louvo a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. É o Senhor que faz isso contigo. Para você dar apenas um aperto de mão, como ele diz para o pastor Valdir, né? Um dia dá apenas um aperto de mão. Apenas um aperto de mão. É assim. O Senhor trabalha assim com a gente mesmo. Não é fácil, não. Joga na UTI. Joga ele na UTI. Daqui a pouco ele vê tudo branquinho. E daqui a pouco ele vê tudo branquinho, as moças tudo branquinho. Já estou na glória. Eu estou no céu. Seu Valdir. Não. É o hospital de novo. Não é mole não, gente. A coisa é muito séria, Gente, meu Deus do céu. Mas sempre no momento difícil, tem alguém para chegar para você? Não, fica tranquilo, meu querido. Eu sou teu amigo, eu estou torcendo pela tua vida, né? Aqui, ó, fica tranquilo. E o pacto que faz, como é que é? Meu pai não vai te matar, não. O pai... Ele não pode. Você vai ser rei ou você vai ser o segundo comandante. Oh, meu Deus do céu, é inacreditável isso. O homem que era para ser o escolhido já, naturalmente, para assumir a posição de Saul, fala isso para Davi. Poxa, é um alívio, né? Poxa, rapaz. E veio de lá, né, dos exércitos. Gente lá, vamos ler? É para nós, pastor? Versículo 13 ao 18 do capítulo 23. Então se levantou Davi com seus homens em 600 e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscara todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. E então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai,
porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Pronto, ali já estava resolvido o problema de Davi, né? Graças a Deus, agora eu estou tranquilo. Tranquilo? Não. Terceira pergunta. O que Saul disse que faria em Judá para encontrar a Davi? E o que aconteceu que o obrigou a interromper temporariamente a perseguição? Há momentos na nossa vida que a gente chega no muro mesmo. Fica no porquinho, é isso que chama lá? Está no porquinho, ou seja, está sem saída. Às vezes a gente chega no clímax. Esse, para mim, acho que foi o clímax que Davi viveu. Em que estava ali, no deserto de Zif, né? E daqui a pouco vêm os homens de Saul e conseguem, ao redor, encurralá-lo, e não tem jeito. E agora? Aí é Deus mesmo. Aí só Deus. Aí entra Deus. Quando Deus provando para Davi que não era só por causa da astúcia dele, da característica dele de ser destro em fugir ou destro de guerra. Não, ali Deus foi o ponto crucial, que Deus mostrou para ele que era o Senhor que estava no comando e que no momento que estava encurralado, pode sair. Não tem como sair. Aí vem o mensageiro dizendo: Saul, os filisteus estão invadindo lá o nosso território, vamos que vamos. Opa, como é que Deus molda, né? Que sorte, né? A hora que ele ia matar Davi, a hora que ele estava encurralado, agora você é meu. E agora? Ou pega ali, tinha argumento de continuar? Saul teria argumento de continuar para matar Davi e deixar o povo de Israel exposto nas mãos dos filisteus? Pesou na sua consciência naquela hora. Foi um feito de Deus. Um feito de Deus. Ele deu uma crise de bom senso. Uma crise de bom Em meio à porfia. Impressionante. Crise de bom senso. E essa foi perfeita. Uma crise de bom senso. Não posso deixar. À vontade. Rapaz, que luta. Meu Deus do céu. Tem misericórdia. Nem pensou de repente, fica aqui vocês um pouquinho, pelo menos. Não. Ele queria ter o prazer. Ele queria ter esse prazer. Que coisa, né? Meu Deus do céu. Por isso que quando ele fala para, cerca tudo, né? Porque antes ele fala, né? Os homens de Zif, então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se esconde Davi, não se esconde Davi entre nós, nos lugares fortes do bosque. Eu já estou lendo, né? No versículo 19. Essa aqui é tremenda, gente, tem hora que dá até graça, eu tenho tanto desespero. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce, conforme a todo o desejo da sua... Também botaram lenha na fogueira mesmo, né? Botaram lenha na fogueira no homem mesmo. Agora desce, ó rei, apressadamente, desce conforme a todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregarmos-lo nas mãos do rei. Aí então Saul disse, né? Aí ele bota Deus. Percebe como é que ele bota Deus agora? Bendito. Cadê? Benditos. Eu estou errado. Tem esse mesmo. 21. Capítulo 23. Passou 23, 21. Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus existe, né? Aí Deus aparece mesmo. Deus está no meu favor. Sempre fiel de Deus. Que nível que chega? Que nível? Percebe o nível da degradação espiritual? Absurdo, né? Bota Deus. E depois diligenciai ainda mais. Quer dizer, seja mais rápido, maior. Muito dá tempo, hein? E saber e notar o lugar que frequenta. E quem o tenha visto ali. Porque me foi dito que é astutíssimo.
Eu estou correndo atrás desse camarada no dia de hoje, rapaz. O cara é terrível, dá nó em pingo d'água. Cuidado com ele. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. Então voltai para mim com toda a certeza. Ele queria o mapa, ele queria o Google Map. E transformou os caras em agentes do FBI. Gente, que coisa! Atual demais. Que é atual demais, aquela coisa bem As coordenadas. obcecado por matar a Davi, tendo como Davi o seu inimigo. Porque me foi dito que a justiça, né? Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que se estiver naquela terra, ou buscarei entre todos os milhares de Judá. Puxa vida. Aí daqui a pouco vem a notícia. Então se levantaram dele e se foram a Zif diante de Saul. Davi, aí o versículo 24. Porém, os seus homens estavam no deserto de Maom, na campanha à direita de Gesimon. E Saul e seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que ouviram Saul seguiu a Davi para o deserto de Maom. Já estava bem mapeado, já estava totalmente mapeado. E Saul ia desta banda do monte, Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, os seus homens cercaram a Davi, aí vem o cerco mesmo. E os seus homens, para lançar a mão dele, estavam no porquinho. Não teve jeito. Então veio o mensageiro de Saul e disse, aí vem onde Deus chega. Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Poxa, Deus usa até inimigo, né? A soberania de Deus é uma coisa tremenda. Por isso que a gente tem que ficar tranquilo. Nós somos os cooperadores de Deus aqui. Vocês são os cooperadores de Deus aqui. Fiquem tranquilos. Façam apenas o que Deus está mandando fazer. O resto é com Ele. O projeto é dele. Né? Os corações a Deus pertencem. O povo foi Ele que criou. Esse reino, esse país foi Deus que criou. Foi Deus que permitiu. Não cabe a você indagar a Deus dos seus projetos. Ele realiza, Ele faz. Ele cria. Do nada Ele surge com as suas características assim. Deus pode de um ponto, de um pulo, daqui a pouco, de um piscar de olhos, resolvendo o problema da nação. Amém. Em termos da imigração, pode ou não pode? Ou não estamos lidando com um Deus que é muito pouco Na potente? mão do Obama. Não foi falado agora que agora o homem vai... tem uma pessoa especial agora que vai entrar. Primeiro negro americano. A coisa agora vai mudar muito na América. Vocês, melhor do que eu, pode dizer. Mudou muito bem. Está tudo sob controle. Pelo amor de Deus. Agora tem que passar por scanner. Eu não passei não, pastor. Está guardando. Misericórdia. Passar pelo scanner agora para ver tudo nu. Esse é o nível. A gente está aí para passar por esse nosso jeito, mas crendo que o Senhor é poderoso para nos livrar e nos dar aquilo que nós estamos precisando para vencermos nessa batalha. É a missão que Ele tem desenhado e desempenhado para cada um de nós. Está aqui. Né? E pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele nome se chamou Sela Amalecote, que é a rocha de divisões, ou da A rocha da separação. rocha da separação. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Alguma colocação? Não? Podemos avançar? Onde o rei Saul estava quando... Aí vem. Os dois... Aí daqui a pouco... Agora as perguntas de 4 a 8 são relativas a 2 episódios que nós muito bem conhecemos e que, na verdade, caracterizam o clímax que Davi teve e a oportunidade que ele teve de ter o seu inimigo na mão. A prova que Deus deu para ele. Deus, para ele passar, para ver se realmente ele era homem de Deus. Para ver se ele realmente tinha temor ao Senhor. É verdade? Agora não era mais um leão, um urso. Nem um Golias. Nem um Golias. Uma outra realidade, uma outra experiência. Leão era uma ameaça? Era uma ameaça.
Urso era uma ameaça? Era uma ameaça. Foram derrotados a mão de Davi? Foram derrotados. Golias era uma ameaça? Era uma ameaça. Foi derrotado pelo poder de Deus através de Davi? Foi derrotado. Saul era uma ameaça? Era uma ameaça. Agora, diferença, né? Cada coisa que Deus dá na vida do homem para ele ter experiência com Deus e ver Deus na vida dele. Por duas vezes. O capítulo 24 e o capítulo 26. Né? A história se reverte. Não é verdade? Aqui, a pergunta é: o que o rei Saul estava onde o rei Saul estava quando Davi teve a primeira oportunidade de matá-lo? E o que Davi fez, provando que não matou porque quis? 24 de 1 a 7. Pode ler, pastor? Por favor. Sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: eis que Davi está no deserto. Então, tomou Saul 3.000 homens, escolhidos de todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E Davi disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul, e Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Viu o incentivo que Davi recebeu? Na nossa caminhada espiritual, a gente recebe alguns incentivos também, né? Nada para ser tá por fora, faz isso que é melhor. Nada de ficar obedecendo ao Senhor, que nada, rapaz. Também você tem que mostrar que você é homem. Tem que mostrar que você é homem também. Você não é bobo, crente. Você é crente, mas você é homem. Antes de tudo, você tem que mostrar que você é homem. Soa bem, né? O nosso ouvido, aquilo é como uma luva. Realmente. Realmente, tem que mostrar que eu sou homem. Olha, vem cá, aqui, ó. Sou homem, tem que saber. Puxa vida, que coisa. É um camarada lá que estava complicado lá no trabalho, rapaz, me perseguindo para valer. Logo que eu entrei na empresa, uma perseguição que só vendo, uma coisa terrível. E ele me marcou mesmo. Aquela coisa da escolha, não sei que troço terrível, uma prova que Deus quis me dar para eu passar. E muito bravo, eu chegava no laboratório, tem que ficar assim, falando bravo comigo. Aí a minha coordenadora chegou para mim: cara, estou sabendo que o Ronald está te tratando mal. Tá ruim, né? Eu falei: é isso. Tá sabendo disso? Olha, ele tem feito isso comigo. Poxa. Ele, amizade, você tem que se colocar, você é técnico igual a ele. Você não é inferior a ele em nada, hein? E não é mesmo, não. Pelo contrário, aqui quem manda aqui é você. Você está muito, como é que é? Como é que é o termo que ela usou? Pessoa que fica muito retraído, não, enfim, mais ou menos nesse sentido. O que é isso? Pelo amor de Deus, aí na hora eu fiquei mesmo com aquele troço. Rapaz, eu tenho que ir. Mas na mesma hora também, viu, irmão, você é crente, servo de Deus, você é filho de Deus. O teu testemunho vai ser esse? De você encarar ele, de você chegar para ele que você é o cara, que você é aqui, encarar. Poxa, me lembrei. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Mas como, Senhor?
Como? E o corpo comendo, e o camarada, rapaz, eu não respondendo nada a ele. Não, tá bom, eu vou fazer. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, pressão muito grande, até que teve encontro da gerência. Encontro da gerência, para resumir. Aí chegou lá no encontro da gerência, quando levaram todo mundo para o hotel, a gente foi para um hotel bacana, e lá era o encontro da gerência, todos os grupos se reuniam para dizer dos problemas que estavam na gerência e tal. E aí chegou a hora do almoço. Aí ele, com um grupo dele, ele era de outra equipe, e outro com a minha equipe, aí, como é que pode, né? Tava uma mesa grande e várias pessoas, só que tinha um lugar vago do lado dele. Aí na hora eu senti, pega o teu prato e vai lá pro... Falei, que isso, tá maluco? Ai, mas aquela coisa, sabe aquela coisa quando Deus te queima no coração, que bota uma coisa assim pra você, e daqui a pouco quando você vê, você já tá levantando com o prato na mão igual um doente. Sei lá o que era. Eu falei, Pablo, senta aí. Não, eu vou sentar ali. Eu vou sentar. Tá, o pessoal começou a conversar, daqui a pouco eu pego. Sai, coisa difícil, rapaz. Um ímpio, filho do diabo. E tá fazendo isso comigo, agora eu vou vir. Vai, meu filho, vai. Ah, que experiência, gente. Sentei. Com licença. Do lado. Aí ficou. Ele não acreditou. É isso mesmo. Eu vi que ele não acreditou. Parece que eu li o pensamento dele. Nossa, aquele clima. Aí ele estava conversando com o pessoal. O pessoal não estava se tocando nisso, não. Ninguém estava sabendo do problema. O pessoal do grupo, você aqui? Eu falei, tô aqui, tranquilo, bom, né? Aí quando eu vi que o pessoal estava bem, ele ali comendo, parou de conversar com o pessoal, baixou a cabeça comendo ali. Falei, rapaz, foi ímpeto mesmo, uma coisa que eu rapaz, eu quero te pedir perdão. Sentei do teu lado aqui porque eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão porque eu acho que você não... Eu acho que não estou sendo como você acha que eu deveria ser, né? Na empresa. Muita coisa, às vezes, você não concorda com as minhas atitudes. Olha, mas eu botei lá mesmo. E aí eu quero te pedir perdão, rapaz, mas eu quero ser teu amigo. Quero daqui pra frente que a gente... Quero que você me desculpa, eu vou tentar melhorar mais. Melhorar nada. Não tem nada pra melhorar, nada. O cara tava tudo, ele arrumava pulga atrás da teia de aranha, que atrás da teia de aranha tinha um átomo e que ali tinha que ser limpo. Que isso, pelo amor de Deus, não tinha nada a ver. Troço mesmo, não tinha nada. Eu já falei que isso aqui não pode ficar em cima da bancada. Meu Deus do céu, eu tava trabalhando, gente. Tem que botar as coisas em cima da bancada. Como é que eu não vou botar? Mas foi muito ridículo mesmo. Era cisma, era o adversário. E Deus deixando para me provar. Gente. Mas o diabo mas sai violento mesmo. Diante do perdão, diante do nome de Deus, diante daquele que tem comprometimento com Deus, diante de... o diabo prevalece? Prevalece nada. Olha, ele ficou... Aí ele teve a condição de olhar para mim. Não. Acabou aquele espírito ruim, que estava naquele homem que chegava a inchar. Não sei que chegava a inchar aqui. Acabou, ficou fininho. Olhou para mim. Não, que isso, rapaz? Poxa, rapaz. Não, ficou desconcertado, não sabia o que falava. Falei, não, rapaz, mas a minha intenção é ser seu amigo. Tranquilo, eu quero que... Nossa, gente, foi tremendo. Exorcizou mesmo, Meu Deus do céu, que coisa, como é que pode, né? Mas você é o cara, esse é o seu exemplo lá. Hoje o camarada até me dá cafezinho, hoje acabou, hoje no corredor. Meu amigo, tudo bem? Doutor, me chama de doutor? Me chama de doutor, doutor Amizai. Rapaz, tudo bem? Vitor, eu vou lá, tá dando para ele. Acabou o problema, acabou o espírito ruim. Imagina se eu banco agora. Aí, sou técnico também igual a você, hein? Até hoje o negócio vai ficar aquela rixa ruim. E com o momento, de repente, dele querer... Hoje, eu já ouvi já dele. Rapaz,
Eu saí da gerência que ele está e fui para uma outra gerência. E eu já ouvi da boca dele, né? Olha, nós estamos lutando, pai. Nós estamos lutando, eu e a minha gerente estamos lutando para poder receber você de novo. Nós estamos de olho em você. Você tem que trabalhar de novo. Eu falei, olha só. Deus. Aí segue o conselho, rapaz, está na tua mão o homem agora. O homem está na tua mão, está lá dormindo, arrancando igual uma luta. Agora chegou o momento de você se vingar. Mas não te deixe vencer do mal. Mas vence o mal com o bem. Não arrebentou Saul? Interessante. Sim? Por favor. Totalmente. Inclusive essa expressão aí que é usada de cobrir aos pés. Sim. Ela tem uma conotação de se aliviar. Ou seja, ele estava fazendo as suas necessidades. Tranquilo. Aí ele chegou lá por trás, né, debaixo da tenda assim, e puxou o manto, cortou. E depois, quando ele saiu, ele não viu nada. Depois que ele percebeu. Olha só, então ele estava acordado aqui. Tá vendo? A questão de os originais é uma coisa muito importante. A impressão que dá é que ele estava deitado, com os pés cortados. Mas não faz sentido. Ele fazia necessidade lá e estava na caverna, tranquilo, repousando. Né? E Davi só... Como é que é? Lane and break. Brick. Brick. Entendi. Tá aí. Uma coisa interessante que eu aprendi. Na verdade, ele estava então fazendo as suas necessidades fisiológicas, na verdade. E então, Davi aproveitou, que foi um momento realmente de... Poxa, tem muitas coisas interessantes. Isso ajuda muito nos originais, né? Os originais. Mas e a angústia que ele sentiu em defeitos? Só isso. Mas foi só um pedacinho de orla. Só um pedacinho só. Até isso, Deus arrebentou com ele. Rapaz, te botou uma angústia agora no teu coração, porque você nem era para ter feito isso. Nem isso você era para ter feito. Mas ele... Vamos continuar aqui. Quarta. Onde o rei Saul estava quando Davi teve a primeira oportunidade de matá-lo, e o que Davi fez provando que não o matou porque quis. Respondida a pergunta, não é isso? Algum comentário a mais? Esse adendo muito importante, esse anexo. Primeiro. A primeira oportunidade ainda. Ele teve para matar. Na caverna onde ele estava, né, repousando e fazendo as suas necessidades ali. A primeira etapa. Isso no capítulo 24. No capítulo 26 a história se repete. Mas antes tem a quinta. O que Davi fez após sair da caverna na primeira tentativa, na primeira oportunidade que ele teve de matar Saul e não matou, porque tinha temor do Senhor, pois era ungido de Deus. O que Davi fez após sair da caverna onde estava Saul? Que comparação ele fez de si mesmo diante do exército de Saul com carros e armas? Um cão morto e como uma pulga. Rapaz, não é mole não. Se considerar, Senhor, o que tu estás me perseguindo? Um cão morto? Ele estava falando ali que ele desceu para valer, né? Desceu demais. Qual era a necessidade de estar fingindo em falar essas palavras? Tinha alguma necessidade? Tinha algum porquê de ele estar fingindo de falar isso? Se ele estava com o homem nas mãos dele? Não, ele falou a verdade. Senhor, cão morto, uma pulga, diante do exército todo que Saul tinha, né, na sua mão, mataram o homem. E como é que ele conseguiu matar esse homem? Por que ele não conseguiu matar Davi? Já que o exército que ele tinha era poderoso? Porque Deus estava neste negócio, dando livramento a Davi. Então Davi tinha exemplo suficiente para dizer que Deus estava com ele. Que Deus é que guardava ele. É que Deus é que guerreava as suas guerras desde os 40 anos que ele passou sendo perseguido por Saul. Davi
tinha sido provado, Deus estava provando a Davi que, olha, eu estou comandando você, eu que te dou livramento, eu é que guerreio as tuas guerras. Mas lá no final, lá com Davi reinando já, ele sente no coração, manda Joabe correr todo o território de Israel, que ele teve vontade de contar o seu exército. Deu vontade, gente. Qual o problema? Qual é a minha força bélica? Qual o problema disso? Qual é o pecado disso? Qual é o problema disso? Eu só quero contar só, Joabe. Passa tudo lá, Joabe. Ei, tá arrumando ideia. Não, que é isso? Eu só quero saber. Qual o problema? É um censo. É apenas um censo. Aqui também tem censo? Está aí, né? Você abre o site da... Eu não lembro qual é o site da... No site americano, que ele já mostra a contagem de quantas pessoas estão nascendo, né, nos Estados Unidos por segundo. Fica rodando o reloginho, é uma coisa impressionante. É uma coisa tá atualizadíssima aqui, impressionante. Você bota lá tantos milhões, os 2 últimos dias vão rodar, ou seja, as pessoas estão nascendo, né? As pessoas estão nascendo. Quer dizer, é o censo. Quero saber qual é a minha força bélica. Apenas por saber? Qual era a intenção de Davi? Esqueceu, né, dos 40 anos, né? Para Deus isso foi cruel, isso foi ruim demais. Isso foi um pecado terrível que Davi cometeu diante de Deus. Querer saber a sua força bélica, para quê? Qual o propósito? Depois dá a numeração do exército, não me falha a memória agora aqui, a quantidade. Depois é que ele caiu e disse, Senhor, pequei. Pecou mesmo. Que 40 anos não serviram de exemplo para você saber que Deus é que estava contigo, não? E depois você incorre nesse pecado. O negócio foi sério. Foi muita gente morrendo. E ele decidiu cair nas mãos do Senhor porque tinha misericórdia. Mas que não foi fácil, foi. Que Deus já estava mostrando para ele aqui que Saul não tinha matado ele por amor de Deus a Davi. Não é isso? O que Davi fez após sair da caverna, então? E que comparação ele fez de si mesmo, né? Aí vamos poder. Ele gritou, rei Saul, rei meu Senhor. Então, Saul olhou para trás, Davi inclinou seu rosto em terra. Você viu que ele estava saindo, ele saiu da caverna, nem viu. Davi foi lá, cortou, saiu. Ô rei meu Senhor. Davi, provando que ele não queria matar. Prostrou o rosto. Não é brincadeira, não. Como é que vai matar um homem com o rosto prostrado em terra? Descer demais. E aí quebra toda a teoria da conspiração de Saul. Se ele quisesse matar, olha aqui, rei, olha, você conhece aqui? Isso aqui é a aula do teu manto. Como é que vai matar? Teu servo está aqui, está provando que não quer te fazer nenhum mal, que é a aula do teu manto. Foi no manto, podia ser. Né? Não te deixes vencer do mal. Mas vence o mal. Mas vence o mal com o bem. É fácil? A Bíblia fala que é fácil, né? Não, a Bíblia não fala que é fácil. A Bíblia não fala que é fácil. Mas tem que ter a tua atitude de homem de Deus e de mulher de Deus. Tem que ter. E arrebenta, o perdão arrebenta, rapaz. Esse momento arrebenta com qualquer um. O homem estava na mão do homem agora. Davi, meu rei, meu filho, né? Ele usava muito esse termo. Meu filho Davi. Meu filho Davi, meu filho. Misericórdia, Senhor, abençoa. Que luta. 40 anos, irmão. Maneuza, 40 anos nessa luta. Depois Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por trás, né? Rei meu, Senhor, e olhando para Saul para trás, versículo 8, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul, por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem? Ele deu ouvido, né? Eis que Davi procura o teu mal. Por que tu dá ouvido a eles? Eu não dei ouvido aos meus homens, mas tu deste. Eu não fui Maria, vai com as outras. Eu tenho a minha convicção espiritual com Deus. Eu tenho a minha intimidade com Deus. Se eu não tenho, eu tenho que procurar ter a minha experiência com Deus, convicção de que Deus me chamou para essa obra. É porque Maria ou João falou para mim que é legal que eu estou indo na boiada. Não. É que eu tenho a minha convicção. Não vou matar o rei, porque ele é ungido do Senhor. É o que a galera está querendo, né?
E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens? Que dizem: eis que Davi procura o teu mal. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse. Aí ele vê, ele confronta a característica, ele com o próprio Saul, que também recebeu os conselhos. E eu também recebi conselhos. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Aí Jonatas fala com ele lá depois, antes, né? Que meu pai bem sabe. É isso? Vai ver. Versículo 17. Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, e que também Saul, meu pai, bem sabe. E Saul sabia que Davi também era ungido do Senhor. Era ou não era? Sabia ou não sabia? Ungido por quem? Qual foi o instrumento que Deus usou para ungir Davi como rei? Quem foi? O mesmo profeta que me ungiu também como rei. Saul deveria pensar assim. Não deveria pensar assim? Não me julgue pensar assim. Pensar. Eram dois ungidos, um de frente do outro, não é verdade? É impressionante quando a gente vai estudando mesmo a fundo a coisa. Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me tirares. Aí ele cita ainda como uma perdiz nos montes. É uma árvore, né? Perdiz, né? Deve ser igual caçar galinha para matar. Eu lembro da irmã Isaura. Pastor Jair, fica aí, pastor, já vou preparar. Pois o almoço para vocês. Dava 5 minutos. Já sabia que ela estava correndo atrás da galinha para matar. Não tem como fugir da nossa memória. Saudosa mãe Isaura, puxa vida, que saudade. Julga o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém a minha mão não será contra ti. Né? Não é isso mesmo? Versículo. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Nossa! O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti. Deve ter falado uma voz embargada ali, né? E verá, e advogará. Foi a pior das frases. O Senhor ia ser o juiz. O veredito vai para que lado? E proferido por um ungido de Deus, né, pastor? Vai para o lado do bem. Ungido de Deus falando isso. Não tinha poder essa palavra, força. O Senhor, exatamente. O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti. Entregar na mão de Deus. Se você tem algum problema, entrega na mão de Deus. Ele que julga por nós. Podia resolver o problema. Podia resolver. Voltar o caminho. Acabar essa prova. É igual pior, a gente estava falando aqui. Era melhor fazer um jejum depois pelo defunto do que... Matar defunto, né? Mas o cara já está defunto. O jejum com a espada na mão. De repente ele pode ressuscitar aqui, pô. Confere. Fica na guarda aí. Fica na guarda. Senhor, tem misericórdia. E o Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Acabou ali, né? Poxa, agora ele sentiu mesmo, né? E sucedeu que, acabando Davi de falar, Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Ele teve que testificar isso. Ele testificou: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. São práticas. Prática demais. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem,
pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há aqui encontrando seu inimigo o deixará ir por bom caminho? Eles já declararam mesmo, inimizade do jeito. Senhor, pois te pague com bem, pelo que hoje me fizeste, impetrando a bênção, o ungido de Deus impetrando a bênção. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar. Olha aí a confissão. Era a confissão. Ele sabia disso. Por mais que o Espírito de Deus tinha saído dele, mas era ungido do Senhor. O Senhor matou ele, deixou ele viver 40 anos. Agora, pois, eu bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Profetizando. Ó. Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome na casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul com humildade. Olha não. Querendo te matar, querendo acabar com a tua raça, ainda te peço um favor, e você jura diante de mim que vai. Gente, é o super Davi, né? Não é. Não é. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Poxa, graças a Deus, até que um homem se conscientizou. Poxa vida. Caraca, agora vai. Acabou de mal. Vambora, pessoal. Tá vendo? É assim que se faz, gente. Tem que ser humilde. Não olha não. Deve convocar agora. Os homens devem ter tudo para renunciar. Abisai nessa hora estava lá. Davi tem razão mesmo. O homem voltou atrás mesmo, João. Agora, o homem voltou atrás. Azael, todo mundo ali. Vamos voltar aqui agora. Uma grande lição a gente aprendeu agora. É impressionante como é que Deus bate de novo, mano. Aí veio a pergunta número 6, é isso? Quais as palavras que Saul dirigiu a Davi quando ouviu a sua voz, e que pedido ele lhe fez, demonstrando saber que Davi seria rei de Israel? Já respondeu, né? Qual o pedido que ele fez? Eles não desarraigaram. E Davi cumpriu lá no futuro. A gente vê Mefibosete, né, sendo tomado, e Davi procurando, né, quem é quem da linhagem de Saul, que homem temente, né, homem sincero diante de Deus. Naquela época a palavra, né, era uma coisa de chumbo, era um tiro, né? Hoje não, hoje vai o que está escrito, né? Mas o Senhor não continua sendo o mesmo, né? O Senhor quer que nós sejamos homens de palavras, mulheres de palavras, não é verdade? Deus prima pela confiança, não é verdade? Já lemos, então, capítulo 6, a pergunta número 6, pedido de manter a sua linhagem, a sua família, né? Versículo 16 a 22, correto? Capítulo 24. Sétimo, estamos terminando. O que o rei Saul e o seu exército estava fazendo na segunda vez, Biel? Que Davi poupou a sua vida. E o que Davi e seus homens pegou de Saul? Essa aqui é terrível. A gente deve de novo. E agora dessa vez com o capitão do exército, o general ali do lado, hein? Abner dormindo também. De repente o ronco dele era até mais alto do que o do rei Saul, né? O rei falou, ele ouviu? Só que esse sono, aí que vem Deus fazendo os negócios e arquitetando tudo para você. Deus provando, gente, a tua fé, a tua convicção de que tu é fiel ao Senhor mesmo. Um sono que provinha de quem? Só podia ser, gente. Depois da primeira vez, errar a segunda, tudo bem. Eu errar uma vez, tudo bem. Mas errar 2 vezes é chamado de burrice, não é verdade? Só que quando Deus está no meio, a coisa é diferente. Um general dormir do lado do rei. Guardando no sonho, né? Não estava sonhando, né? Então, se ele acorda depois e fala, Saul, tive um sonho Um sonho ruim, o Davi te matou, um sonho. igual aquela visão que aqueles homens, né? Que Gideão viu, não foi? Gideão estava lá espiando a terra, daqui a pouco viu os guardas, os sentinelas, né? Ó, tirou
funcionar essa noite aí. Vamos descendo do céu. Vamos descendo do céu. Ih, rapaz, isso não é senão a espada de Gideão. Deus é fiel. É isso mesmo que eu ouvi? Pode vir, turma. Deus já nos deu ele nas mãos. Quando dá o brado, canta, quebra o cântaro mesmo, acende a tocha que o Senhor já nos deu na mão. E aconteceu isso mesmo. Foi que desespero, um se matando o outro. Os 300 foram os guerreiros, os vitoriosos, que defenderam a causa de Deus sem tocar numa arma. É assim que Deus faz, é assim que Deus molda a história, é assim que Deus realiza os seus feitos. Só que a gente é ruim mesmo. Essas lições são boas para despertar demais a nossa fé, rememorar, renovar o nosso espírito adorador, nosso espírito de confiar no Senhor. Aí vamos de novo. Uma outra caverna. Aí o capítulo, a penúltima pergunta. O que o rei Saul e seu exército estavam fazendo a segunda vez que Davi poupou a sua vida? Agora, pastor, eles estavam dormindo mesmo, não é verdade? Agora era ronco mesmo, não era festa que o câmara estava fazendo, não. Era dormir mesmo. E vieram os efeus a Saul, a Gibeá, dizendo, não, está 26. De 1 a 12. 1 a 12. E vieram os efeus a Saul, a Gibeá, dizendo, não está Davi escondido no outeiro de Adular, à entrada de Jesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zif. Mas não tinha prometido lá atrás, meu filho. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilar, que está à entrada de Jesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após ele ao deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha desse deserto. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado deitado. Saul, se tinha Deitado Saul. deixado Saul e Abner. Meu Deus. Deitado, aqui está deixado, tá errado. E filho de Ner, chefe do seu exército, e Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo, quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abisai, eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pegada na terra, à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos a teus inimigos. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Me permita fazer um comentário aqui. Pelo amor de Deus, quem é que vai comigo lá? Abisai não. Eu. Tava nervoso o homem. O homem tava nervoso, né? Cara, quando acabou lá, e teve aquele Davi, meu filho. Ó, o homem chegando tudo com a cabeça baixa, realmente, Davi tem razão, pô. Tem que ser mais calmo. Pela segunda vez agora, pelo amor de Deus, eu vou. Agora me deixa encravar, agora eu quero ver o argumento dele. Quero ver o argumento de Davi agora, meu Senhor, para não me deixar encravar o homem na terra com uma vez só. Percebe? A insistência? Percebe a insistência? Dos homens que estão ao teu favor? A razão está errada, né? Percebe a insistência? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha, pelo jeito que está. Não tem jeito. Você tem razão, razão. E quando a razão está errada aí? Ó, é verdade. Deixa eu gravar agora, quero ver o teu argumento. Mas o homem ficou furioso demais, né, pastor? Pode continuar. Disse Davi a Abisai, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi, vive o Senhor, e o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra.
ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água e a bilha da água da cabeceira de Saul e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse. Por quê? Porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. É vendo? Quem pegou a bilha e a lança? Quem foi que pegou a bilha e a lança? Foi a Abisai? Davi. Acho que nessa hora a Abisai virou as costas, eu não estou entendendo mais nada. Eu não fico mais entendendo mais nada. A gente quer ajudar um homem, não quer ajudar. Não estou entendendo, não. Eu não estou entendendo isso. A gente quer ser amigo dele, quer arrebentar com o inimigo dele, mas ó, fica... Isso é cogitação minha. Mas eu sinceramente... sem paciência. Mas depois, quando vê Deus fazendo, Deus realizando, a morte de Saul lá na guerra, aí Davi pôde ver, olha, rapaz, ainda matou aquele que veio trazer mensagem, não foi? Olha, ele pediu para matar, matei. O quê? Você? E matou o homem, não foi? Então, rapaz, você que matou o ungido do Senhor, rapaz, vem cá, tal. Aí ele teve que olhar para Abisai e para Joabe e falar, viu? O Senhor. Não tem outra opção. É o Senhor que faz, o Senhor que guerreia, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos concede o livramento. Um grande ensinamento para nós, prático nos dias de hoje, quando a perseguição vem, quando a tribulação chega, e quando vem aquelas palavras assim, nada, rapaz, faz o teu pé de meia. Tem umas palavrinhas assim, faz o teu pé de meia. Eu acho que não, negócio de fé aí não dá muito certo não. Negócio de fé aí pé no chão. A velhice está chegando. Hã? A velhice está chegando. A velhice está chegando. Faz o teu pé de meia, moço. Não é verdade? É isso, gente. Só que a gente esquece que a nossa vida é futura. A nossa verdadeira vida é onde? É aqui? Às vezes fica um plano, né? Um pano escuro, às vezes, que coberta o plano da salvação de Deus para nós. Nossa vida é eterna. Nosso plano da vida real mesmo é lá na glória, né? É lá nas mansões celestiais. Mas, o aqui e agora, às vezes, né? Eu estou aqui, estou no meu corpo, não é verdade? Nós somos tendentes a isso. A última, para terminar. O que Davi fez como provocação aos homens que estavam com Saul, que fez com que Saul encerrasse ali mesmo as perseguições a Davi. Não tem jeito. Meu Deus do céu. Pode continuar lendo, pastor? Para a gente terminar. Aí, Serginho vai dar cooperação. meu Deus do céu. Lê. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo, não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse, quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner, porventura não és varão? E quem era em Israel como tu? Limpou a cara, né? Não é homem não? É? Não é isso que ele falou, gente? Não é homem não? Não, para Abner ele limpou a cara, para o passado ele teve respeito, percebeu? Ele teve respeito com Saul, mas para Abner ele limpou a cara. Depois ele foi até o capitão de exército, ele foi o seu companheiro, depois Abner foi companheiro de Davi. Mas antes disso era inimigo, né? É homem não? É homem não? Continua. E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste tu o rei teu Senhor? Por que o povo veio para destruir o teu rei? Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte. Por vós, que não guardaste a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Viu o cuidado dele? As palavras eram sinceras ou eram palavras de festim? Eram sinceras, entendeu? Para que falar isso? Para que ficar esse cuidado todo com o Senhor, com o ungido de Deus na frente? Era para fazer uma presença? A gente não vê isso. Para que isso? Se você está querendo matar, a intenção tem que ser contrária. Mas ele limpa a cara.
pôs com Moabe é porque, pelo cuidado que ele tinha com o rei, o ungido do Senhor. A visão de Davi era essa. E isso é o grande exemplo para mim, para vocês, para todos nós aqui. Ao lidarmos com aquele que o Senhor chamou e trocou o nome, mudou. É um grande perigo se a gente toma uma atitude contrária à orientação do Senhor. Podia encurtar o caminho, já sabia que ele ia ser rei. Que coisa, hein? Podia Não encurtar o é? caminho. Ainda mais Davi, sabendo que ele ia ser rei. Ele era o rei, ele já estava ungido de Deus. Paciência. Legítimo para matar o homem, né? Teoricamente, não era. A história poderia ser muito outra se ele fizesse isso. Com certeza seria outra. Continue. Veja, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? De novo, né? Ouve, pois, agora, te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Para um pouquinho aí, Sérgio, por favor. Pastor Fabiano, eu gostaria que o senhor me ajudasse nesse ponto. Porque ouve, pois, agora, te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. A interpretação é que, ou seja, que o Senhor aprove isto mesmo. Era essa a intenção dele? Se isso está nos desígnios de Deus, né? Que ele aceite isso como se fosse uma oferta de manjares. Porque a oferta de manjares, ela era queimada, né? Não era isso? Queimado. E aí o cheiro... É como dizer, o cheiro suave às narinas de Deus. Ou seja, isso, quando fosse cheiro, né? Se o cheiro era suave ao Senhor, era que o Senhor aceitava aquele sacrifício. É isso mesmo? É essa a interpretação? Ou seja, é uma conotação que ele dá como se fosse um sacrifício de um aceite de Deus em relação à sua morte. Exato, é como se ele se colocasse nas mãos dele. Se isso aí é do Senhor, eu estou aqui, que meu sangue possa cair, possa realmente isso ser aprazível ao Senhor, porque é Deus que quer que o Senhor me mate. Mas se não, aí é que vem o outro lado da moeda. Quer dizer, ele não estava a fim de oferecer resistência. Primeiro ele zombou da segurança. Segurança não vai com nada ali. Eles não guardaram a vida do rei, como é que vocês... É como Davi tivesse Poxa, eu estaria com muito mais capacidade para guardar a vida do rei do que vocês. Eu furei o bloqueio, vocês estão tudo. Interessante essa informação, né? E Davi ouvia. Ou seja, não provei o bastante lá não, nas guerras que já guerrei, que eu defendia sempre o rei. Em outras, não é verdade? Isso aí, está dizendo para Saul que você não está. Você está com segurança aqui, não está com nada. É muito interessante essa anotação. Não foi apenas um desdém por desdém de Abner. Para tentar conscientizar. Não foi para expor Abner. Do Saul. Exatamente. Deu para pegar, não? Conseguiram pegar essa inteligência de Davi? Né? Ele foi para um lado, se colocou no topo da montanha. Ô, rei! Eu já tive aí, você não guardou a vida do teu Senhor, não? Digno o de ungido do morte. Senhor, para você, para proteger o ungido do Senhor, o inimigo dele chega lá. Ele está como se fosse o inimigo, né? Já tinha matado o rei e você ia junto. E Saúl deve ter entendido. Você não é homem, não? Você não é homem, não. Como é que Abner e Saúl devem ter pensado? Meu Deus, agora que sono é esse? Que sono é esse que eu tive? É absurdo mesmo, que o homem tem razão. Senhor. Senhor. É o Senhor contigo, te dando esse... Continua. Onde está a lança? Cadê a lança aí do rei? Cadê a lança? Onde é que você parou, Sérgio? No 19. 19.
Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo, vai, serve a outros deuses. De novo aqui. É uma coisa importante. Porque é como que é interessante que ele está querendo ficar junto com o povo de Deus, mas tem que buscar abrigo entre os Moabitas. e filisteus, Ele deixou a sua família lá nos Moabitas. idólatras, porque não pode ficar na herança de Deus, ele está expulso. Então, que sejam malditos, isso, pessoal. Está aqui, pastor, no capítulo 22 de 1 Samuel. E foi-se Davi dali a Mispe dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, Fazer o político lá. até que saiba que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas. É obrigando ele a ficar no meio dos inimigos, dos idólatras, dos adversários. E estava recebendo também de novo aquela repressão, rapaz, fica aqui com a gente, rapaz, poxa, tem ali o Deus aqui, a gente fica tranquilo, para esse troço pra lá. As oferendas foram muito grandes. As oferendas foram muito grandes. Quando Ruth, hein, pastor? Quando Ofra, né? Ofra ou Orfa, agora não lembro. Ruth e Ofra, né? As duas que eram as noras de Noemi. Orfa. Qual foi a proposta de Noemi para Orfa e para Ruth? Volte à sua terra, aos seus deuses. É isso? Volta para lá. Volta para a terra de vocês e arracha marido lá para vocês. Acabou, acaba desse negócio, para com isso, deixa o projeto de Deus para lá, não tem esse negócio não, sou uma mulher velha já. Mas Ruth teve a visão espiritual, Ruth teve a visão de que Deus estava com aquela mulher, de que estava com a Noemi, de que não, olha, não me insto para que te deixe, né? E me ausente de ao pé de ti, onde fores irei eu. Porque ela sabia que ali estava a bênção de Deus, sem ter perspectiva alguma de nada. Aplicando a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu vejo. Eu tenho fé porque eu estou vendo aqui a cadeira. Eu quero uma cadeira, estou vendo ela aqui. Que fé é essa? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a prova das coisas que... Não, a prova é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a prova das coisas que não se vê. Não tem como ver. E ela foi colocada como uma herói da fé. Uma heroína da fé. Então é isso, quer dizer, volta. Poxa, rei, eu estou recebendo proposta de voltar, de ir para lá para o povo inimigo. É isso? Continua aí. Essa foi uma outra proposta que ele recebeu que ele não aceitou. Ele não aceitou o lado ruim porque ele sabia que os caminhos de Deus eram o projeto da vida dele. Que dor, né? Ter que ficar fora da herança do Senhor. Deus do céu. Viver no meio de Moabita. É o exilado político, né? O exilado político. Exilado político. Essa herança do Senhor não está se relacionando, eu não acredito que não esteja se relacionando ao reinado. Não, é ao povo, ao que povo. Eles se pediam, eles se herança, ficar terra prometida, o Israel de Deus. Ele está refugiado entre os inimigos. Pode ver que os próximos capítulos vão mostrar Davi lá no meio de Aquiles. É o rei de Gate, dos filisteus. Exatamente. Tem que fingir de maluco, ficar lá, leva a família para os Moabitas. Desestruturou totalmente a vida de Davi. Não era isso que ele queria. Ele estava com o coração doído. Vamos terminar. Pode continuar, Leno. Sério. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor. Saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, De novo. como quem persegue uma perdiz nos montes. A galinha fugindo. Então disse Saul, pequei, volta meu filho Davi. Crise de bom senso. Porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse, eis aqui a lança do rei, passe cá um dos mancebos e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão. Porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida, hoje, de tanta estima aos meus olhos, doutra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor.
e ele me livre de toda a tribulação. Agora é interessante que ele não falou que seja preciosa aos teus olhos, porque ele sabia que nem ia ser, mas que seja preciosa aos olhos do Senhor. Exatamente. Mudou, não adianta. Mudou a conotação. Ou seja, a minha vida aos olhos vai ser do preciosa. Senhor. E Ele Aham. me livre de toda a tribulação. Aí o 25. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Reiteração da bênção. E é a verdade, não é porque Saul deu essa bênção que Davi teve a bênção, não. Porque o Senhor as provera a dar a ele esta bênção. Né? Então, as últimas investidas de Saul contra Davi. Eles são prática, objetiva, atual para todos nós, nas lutas em que estamos passando. Davi passou a sua luta muito diferente da que nós estamos passando hoje, vocês e eu lá no Brasil. Mas é a mesma coisa. Interessante como é que a Bíblia faz com que a atualidade chegue no momento em que nós precisamos de uma força, de uma graça de Deus para continuarmos essa jornada. Amém? Perdão pelo tempo, tem misericórdia, só Jesus. Algum comentário a mais? Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós que agradecemos.